Olá, tudo bem? Vamos ler mais uma vez Antônio Damasio. E o cérebro criou o homem. Dessa vez, um desdobramento para os sistemas religiosos. Vamos lá. As consequências do self capaz de reflexão. Eu leio a partir da página 353. Imagine os seres humanos de épocas remotas, algum tempo depois que a linguagem verbal se estabeleceu como meio de comunicação. Imagine indivíduos conscientes cujo cérebro era dotado de muitas das capacidades que encontramos nos humanos atuais e que buscavam muitas das coisas que ainda hoje buscamos: alimento, sexo, abrigo, segurança, conforto, dignidade, talvez transcendência. Nesse ambiente, a competição por recursos era um problema dominante. Os conflitos podiam ser abundantes e a cooperação era essencial. Recompensa, punição e aprendizado orientavam o comportamento desses indivíduos. Suponhamos que eles possuíam um conjunto de emoções semelhantes às nossas. Apego, nojo, medo, alegria, tristeza e raiva, sem dúvida, estavam presentes, com emoções que governavam a sociabilidade como confiança, vergonha, compaixão, desprezo, orgulho, reverência e admiração. Suponhamos que esses humanos antigos já fossem animados por uma intensa curiosidade sobre seu meio físico e sobre outros seres vivos, da mesma espécie ou não. Se os estudos de tribos relativamente isoladas do século XX podem ser considerados um guia, esses humanos também tinham curiosidade sobre si mesmos e contavam histórias sobre sua origem e seu destino. Os mecanismos por trás dessa curiosidade são relativamente fáceis de imaginar. Os humanos do passado, distantes, sentiriam afeição e apego por outros indivíduos com que criavam laços, especialmente parceiros sexuais e filhos. E sentiriam pesar quando esses laços fossem rompidos, quando vissem outros sofrendo ou estivessem sofrendo eles próprios. Também vivenciariam e testemunhariam momentos de alegria e satisfação e episódios de sucesso das tarefas de caçar, cortejar, encontrar abrigo, guerrear e criar filhos. Podemos supor que essa descoberta sistemática do drama da existência humana e suas possíveis compensações só foi possível depois do desenvolvimento de uma consciência humana completa, uma mente com um self autobiográfico capaz de guiar a deliberação reflexiva e reunir conhecimentos. Por fim, dada a provável capacidade intelectual desses humanos antigos, é bem possível que eles tenham especulado sobre a posição que ocupavam no universo, o de onde e para onde, que até hoje, milhares de anos depois, continua sendo uma obsessão humana. É nessa altura que o self recebe, rebelde, chega à maturidade. É quando surgem mitos para explicar a condição humana e suas ações, quando se elaboram convenções sociais e regras conducentes aos princípios de uma verdadeira moralidade, dominando os comportamentos pró-morais, como o altruísmo familiar e o altruísmo recíproco, comportamentos que a natureza já apresentava muito antes do surgimento do self-reflexivo. É quando são criadas narrativas religiosas, a partir dos mitos e em torno deles, destinadas a explicar as razões do drama e a impor as novas leis criadas para reduzi-lo. Em suma, a consciência reflexiva não só melhorou a revelação da existência, mas também permitiu a indivíduos conscientes começar a interpretar sua condição e agir em função dela. O motor desses avanços culturais, proponho, é o impulso homeostático. As explicações baseadas apenas nas consideráveis expansões cognitivas que os cérebros maiores e mais inteligentes produziram não bastam para justificar o extraordinário desenvolvimento da cultura. De uma forma ou de outra, os avanços culturais manifestam o mesmo objetivo que a forma de homeostase automática a qual venho aludindo ao longo deste livro. Eles respondem quando é detectado um desequilíbrio no processo da vida e procuram corrigi-lo nos limites da biologia humana e do ambiente físico e social. A elaboração de leis e regras morais e o desenvolvimento de sistemas de justiça constituem uma resposta à detecção de desequilíbrios causados por comportamentos sociais que põem os indivíduos e o grupo em risco. Eu sinto uma absoluta ausência do elemento político nessa descrição. Penso que os elementos dessa narrativa constituem
elementos históricos que constituíram, sim, o processo que pretensamente está sendo descrito. Mas a política é totalmente desconsiderada. Uma pena. Os expedientes culturais criados em resposta ao desequilíbrio visam restaurar o equilíbrio dos indivíduos e do grupo. A contribuição dos sistemas econômicos e políticos, bem como, por exemplo, o desenvolvimento da medicina, são respostas a problemas funcionais encontrados no espaço social que demandam correção nos limites desse espaço para que não venham a comprometer a regulação da vida dos indivíduos pertencentes ao grupo. Na verdade, não. A política não é um elemento dentre outros. A política é o elemento que se desdobra em relação ao modelo econômico. Falta, nessa descrição, diferenciar o regime humano histórico de caçadores-coletores, cujo modelo econômico impunha um determinado regime político, do modelo agrícola de produção de excedente que imporá outro modelo político. A política não é um elemento contingente da sociedade, como a medicina. A política é o elemento social fundamental que se desdobra como condição necessária do regime político, do regime econômico em vigor. Falta essa percepção na narrativa. Os desequilíbrios a que me refiro são definidos por parâmetros sociais e culturais, e assim a detecção dos desequilíbrios ocorre no nível elevado da mente consciente, na estratosfera do cérebro, e não no nível subcortical. Chamo de homeostase sociocultural este processo global. No nível neural, a homeostase sociocultural começa no nível cortical, embora as reações emocionais ao desequilíbrio também acionem imediatamente a homeostase básica, atestando mais uma vez que a regulação da vida no cérebro humano é híbrida. Acima, abaixo, de novo acima, em um curso oscilatório que flerta frequentemente com o caos, mas o evita por um triz. A reflexão consciente e o planejamento da ação introduzem novas possibilidades no governo da vida acima da homeostase automatizada, em uma sensacional novidade da fisiologia. A reflexão consciente pode, inclusive, questionar e modular a homeostase automática e decidir sobre os limites homeostáticos ótimos em um nível que é superior ao necessário para a sobrevivência e que conduz ao bem-estar com mais frequência. De novo, a negligência ao fator histórico-econômico. Não há como a homeostase cultural gerar conveniência e bem-estar numa sociedade de caçadores-coletores. É preciso que haja atingido aquela sociedade o seu estágio de sedentarização e produção de excedentes por meio de agricultura e pecuária. Aí sim se poderá falar de especulação e criatividade sobre produção de bem-estar. Mas alto lá, produção de bem-estar para quem? Não para a população, para a classe dominante. Falta o elemento político, crítico e consciente nesse texto. A política é considerada uma farmácia da esquina. Um equívoco grave. O bem-estar imaginado, sonhado e esperado tornou-se uma ativa motivação das ações humanas. Não há bem-estar desejado e esperado. O bem-estar é produzido pela alteração do regime econômico da espécie humana. Quando ele se torna possível, aí ele passa a ser desejado. Antes não estava no horizonte de consciência. Assim como a felicidade do pobre é uma invenção do século XIX para cá. Antes, o pobre não tinha no horizonte a ideia de bem-estar e felicidade. Ele nascia para ser escravo, trabalhador, um miserável qualquer. A partir do século XIX, com os movimentos socialistas, e no século XX, com a obrigação da Europa de tentar conter os movimentos socialistas, com o estado de bem-estar social na Europa, a ideia de bem-estar, que era própria da classe dominante, foi democratizada. Hipocritamente democratizada, mas foi. E isso tem implicações. A homeostase sociocultural adicionou-se como uma nova camada funcional de gestão da vida, mas a homeostase biológica permaneceu. Armados com a reflexão consciente, os organismos cujo design evolucionário
pautava-se pela regulação da vida e pela tendência ao equilíbrio homeostático, inventaram formas de consolação para quem sofria, de recompensa para quem ajudava os sofredores, de injunção para quem prejudicava os outros, normas de comportamento destinadas a prevenir o mal e promover o bem, com uma mistura de punições e prevenções de penalidades e louvações. O problema de como tornar toda essa sabedoria compreensível, transmissível, persuasiva, imponível, em suma, de conseguir que fosse acatada, foi enfrentado e encontrou-se a solução: contar história. Veja como é interessante. O escritor se esforça por transformar a política numa farmácia de esquina. Você até pode lembrar que ela existe, mas foi mencionada uma vez em todo esse texto. A política é circunstancial, não é o elemento da sociedade. Mas quando se trata de pensar no funcionamento real da sociedade, vamos rever os termos. O problema de como tornar toda essa sabedoria compreensível, transmissível, persuasiva, imponível, em suma, de conseguir que fosse acatada. Acatada por quem? E quem quer que seja acatado? É óbvio, não se nomeia, se negligencia a funcionalidade das duas instâncias inexoráveis da sociedade. Mas aqui está, que fosse acatada por quem? Pela classe dominada. E quem faria com que fosse acatada? A classe dominante. É bom ler E o Cérebro Criou o Homem com a invenção da mitologia do Marcel Detienne. Inclusive, recomendo que assistam ao vídeo A Cidade Defendida pelos Seus Mitólogos. Mitologia sem biologia é especulação. Biologia sem mitologia, sem política, é o quê? Isso é algo que os cérebros fazem de modo natural e implícito. Foi enfrentado e encontrou-se a solução: contar histórias. Como que aquela persuasão ocorria? Ocorria contando-se histórias. Leiamos de novo. O problema de como tornar toda essa sabedoria compreensível, transmissível, persuasiva, imponível. O problema de como persuadir quem? Impor a quem? Em suma, de conseguir que fosse acatada, digo eu agora, pela classe dominada, atividade feita pela classe dominante, foi enfrentado pela classe dominante e encontrou-se a solução: contar histórias. Isso é algo que os cérebros fazem de modo natural e implícito. Contar histórias implicitamente criou o nosso self, e não é de surpreender que essa prática seja encontrada em todas as sociedades e culturas humanas. Marcel Detienne, não, o Paul Veyne escreveu Acreditavam os gregos em seus mitos? E a resposta é sim. A primeira resposta é porque são histórias. Naturalmente, nós tendemos a acreditar em histórias. Por isso, a mídia golpista, corporativa e vendida ao imperialismo conta histórias mentirosas todos os dias para o povo. Também não deve surpreender que as narrativas socioculturais tenham tomado sua autoridade de empréstimo a seres míticos, supostamente dotados de mais poder e mais conhecimento que os humanos, seres cuja existência explicava todos os tipos de sofrimento e cuja atividade tinha a capacidade de oferecer socorro e modificar o futuro. Na verdade, não é bem assim. Esses seres míticos já existiam, a invenção deles se deu no período anterior à sociedade de classes, no período da sociedade caçadora-coletora, mas essa superestrutura noológica servia ao modelo, ao regime econômico e político da sociedade de caçadores-coletores, que não é um regime de opressão hierárquica de uma classe dominante sobre uma classe dominada. Logo, àquela época, os deuses não serviam para a opressão do homem pelo homem, mas exclusivamente para a manutenção vital da tribo,
obviamente em oposição a outra tribo, a sobrevivência de cada membro, ao contorno do medo, ao desenvolvimento da coragem. Ou seja, os deuses serviam para a manutenção dos laços familiares, grupais e tribais daquela sociedade de comunismo primitivo. Quando, a partir da descoberta e invenção da agricultura e da pecuária, a sociedade humana desenvolver excedentes agrícolas e houver disputa por esse excedente agrícola, os gestores, aqueles que vão fazer com que as histórias sejam acatadas, ou seja, aqueles detentores dos meios de produção, do poder, a classe dominante, vai impor essas narrativas à população. Aí usará os deuses a seu favor, se identificará com os deuses, inventará que os deuses legitimam a classe dominante e usará os deuses para oprimir aqueles que até ontem eram protegidos por eles. Indivíduos e grupos cujo cérebro deu-lhes a capacidade de inventar ou usar tais narrativas para trazer melhorias a si mesmos e à sociedade em que viviam, tornaram-se bem-sucedidos o bastante para que as características dessa arquitetura cerebral fossem selecionadas individualmente ou no âmbito de todo o grupo, e para que a frequência delas aumentasse no decorrer das gerações. Acho que essa explicação não é muito boa, porque a pessoa poderia ter filhos muito antes de desenvolver-se como classe dominante, como se tornar um hábil utilizador de histórias que precisam ser acatadas pelos outros. Não é um bom argumento evolucionista. Um bom argumento evolucionista é aquele em que, antes de você produzir filhos, o fator já determinou a seleção. Uma seleção natural em que o fator se manifesta posteriormente à prole não tem eficiência no processo de seleção, porque ele vai ter tido filhos antes de adquirir aquela capacidade. Então, de que modo a utilização daquela capacidade vai determinar a seleção? Na verdade, é o contrário. Aqueles que detiverem o poder econômico, o poder político, o poder militar, o poder, desenvolverão, por excesso de ócio e de meios, as habilidades cada vez mais excelentes de contar histórias. Os grandes mitos serão escritos pelas classes dominantes, mas não por um processo de seleção natural, por um processo de seleção cultural. O mais forte conta a história. Último parágrafo. Nessa ideia de que existem duas amplas classes de homeostase, a básica e a sociocultural, não se deve interpretar que esta última é uma construção puramente cultural, enquanto a primeira é biológica. Biologia e cultura são totalmente interativas, concordo. A homeostase sociocultural é moldada pelo funcionamento de muitas mentes cujos cérebros foram primeiro construídos, de certo modo, sob a orientação de genomas específicos. Aqui, de novo, a completa desconsideração do jogo político dessa sociedade. A cultura é a política nesse texto. Menciona-se, quando se é forçado a tal, a política, mas rapidamente se abandona para esse estado um tanto quanto weberiano de coisas. Curiosamente, existem evidências cada vez mais numerosas de que os avanços culturais podem conduzir a profundas modificações no genoma humano. Por exemplo, a invenção da lacticultura e a disponibilidade de leite na dieta levou a mudanças nos genes que permitem a tolerância à lactose. Aqui, Damasio está no seu meio. Muito bem. Por que eu li esse texto se eu não concordo com ele na sua totalidade? Porque o elemento descrito guarda interfaces com o que nós discutimos aqui na tenda. Eu vejo três elementos nesse texto: um absolutamente negligenciado e outro um pouco mal situado, justamente por conta da negligência do primeiro. E aí, o terceiro elemento, que é bastante interessante e útil.
A absoluta negligência do fator histórico, econômico e político da história humana. É como se a história humana fosse biologia e cultura, e a política não faz parte disso. É um equívoco, me parece, grosseiro, e desconsidera-se dois cenários históricos para o drama humano. O cenário dos caçadores-coletores, antes de 15 mil anos, 14 mil anos, e o cenário da sociedade agrícola, pecuarista, caracterizada pela sociedade de classes, que é outra cultura completamente diferente. A cultura numa sociedade caçadora-coletora é de um tipo, a cultura da sociedade de classes é outro tipo completamente diferente. A negligência de que o desenvolvimento cerebral mencionado aqui, que ele relega uma importância secundária, já que a homeostase seria o elemento principal, de que o desenvolvimento cerebral não produz cultura como hoje, se o regime econômico e político é outro. Então, a cultura antiga era de outra natureza. Lá estavam os deuses. Tudo o que há hoje já havia lá. Já havia religião, já havia Deus, já havia necessidade de alimentação, já havia histórias, já havia todas essas coisas. Mas a funcionalidade dessa estrutura respondia a um outro jogo. Quando o jogo muda, a funcionalidade daquilo que já existia é alterada. As histórias permanecerão, os deuses permanecerão, mas o jogo que as narrativas comporão será um jogo de controle da classe dominante sobre a classe dominada. E parece que um pouco a contragosto, mas sem poder deixar de dizê-lo, Damásio o disse. A sociedade conta histórias? Conta. Mas vejamos. O problema de como tornar toda essa sabedoria compreensível, transmissível, persuasiva, imponível. Ou seja, o problema de como impor e de persuadir. Em suma, de conseguir que fosse acatada. Há dois grupos. Um que faz ser acatado e outro que acata. Foi enfrentado e encontrou-se a solução, contar histórias. E eu ilustro com um momento memorável do surgimento do protestantismo. Contar histórias e fazer com que sejam acatadas. Os camponeses acreditaram na conversa fiada da pregação religiosa fiada de Lutero. Acreditaram. Como os pobres de hoje, o povo de hoje, acredita na conversa fiada da pregação. Mas está mais enganado do que a época. Hoje é muito mais chá fraco. Mas a pregação de Lutero era adolescente, era púbere, era pujante de poder revolucionário. E os tontinhos, tadinhos, dos camponeses acreditaram na conversa fiada de Lutero. Aí começaram a desenvolver ideias de liberdade. É a mesma conversa fiada de Paulo, que eu sou obrigado a ouvir teólogos blaterando como camelos anencéfalos a respeito de que todos são iguais, blá, blá, blá. Ai, ai. Eles ouviram essa conversa fiada e acreditaram, somos iguais. O príncipe e o plebeu. Então, não teremos mais príncipes. Os príncipes não gostaram. Gostaram, não. Nunca gostam, né? Podem inventar escolas, botar gente esquerdista lá para dar aula, para falar de liberdade, justiça, blá, blá, blá. Mas se você for fazer greve de professores em São Paulo, a PM vai te sentar-lhe o cacete. Que é assim que funciona. Aí os príncipes disseram, o que a gente vai fazer? Bem, a gente resolveu isso rápido, mas vamos tentar contornar. Lutero, chega aqui. Resolve isso aí, hein? Você está falando essas tonterias aí, e agora o pessoal lá está acreditando nessas tonterias. Vai lá e resolve isso. Se você não resolver, a gente vai resolver. Aí Lutero, preocupadíssimo, zeloso Lutero com os pobres, preocupadíssimo, muito preocupado.
Aí ele falou, meus filhinhos, vinde pintinhos de papai. Aí juntou os pintainhos assim, piu, 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 piu. Aí o Lutero, cocó, cocó, cocó. Olha só, vocês têm que obedecer o dono do galinheiro. Ele dá canjiquinha, ele dá milhozinho, ele abre a porta do galinheiro, aí vocês comem minhoquinha, aí vocês voltam. O dono do galinheiro é legal. Aí os não, a gente não quer ficar mais no galinheiro, não. Piu, 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 piu. Aí ele falou, não, vocês têm que ficar no galinheiro. Vai por mim, hein? Vai por mim. Sou galo velho. Melhor ficar no galinheiro. Ah, a gente quer sair do galinheiro. Olha só, vou mandar papo reto. Vou contar uma história para vocês. O Antônio Damasio disse que nós contamos histórias e precisamos fazer as histórias ser acatadas. Então, eu vou contar uma história para vocês. Um dia houve um Deus. Esse Deus criou duas classes de pessoas. Só duas. Uma para mandar e outra para obedecer. Vocês são a classe que ele criou para obedecer. E os príncipes, a classe que Deus criou para ser obedecida. Então vocês têm que obedecer aos príncipes, porque obedecer o príncipe é obedecer a Deus. Bem paulino isso, né? Bem romanos. Primeiro o sujeito diz que todo mundo é igual, e depois diz que você tem que obedecer à autoridade. Eu adoro essa hipocrisia. Eu adoro. Aí os camponeses olhavam e falavam, não, Lutero, não. A gente prefere a pregação de domingo. Essa aí você voltou. Tu andou para trás. Olha, é melhor vocês obedecerem a ele, porque senão eles vão matar vocês. A gente prefere morrer do que ficar de quatro. Piu, 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 cocó, cocó. Aí o amorosíssimo Lutero. Como Lutero amava os pobres. Nossa, é o pai da teologia da libertação. Ele só não amava mais pobre do que judeu. Judeu ele amava mais, né? Ele queria recobrir o judeu de calor humano. Umas boas chamas nas sinagogas ajudaria a aquecer os judeus. Aí ele ama os pintainhos. Aí, com dor no coração, ele vai escrever. Eu sinto muito. Mas os camponeses desobedecem a Deus quando não querem se pôr de quatro para que a bota do príncipe esmague a cabeça dele. É uma obrigação dele como ser criado para obedecer. Então, não posso fazer nada. Aí os príncipes foi lá e matou os pintainhos. Tudinho. 100.000 pintainhos. Piu, morreu. Piu, morreu. Piu, morreu. Vamos tentar fazer 100.000 piu? Piu, morreu. Piu, morreu. Piu, morreu. Piu, morreu. Piu, morreu. Piu, morreu. O problema de como tornar toda essa sabedoria compreensível, transmissível, persuasiva, imponível, em suma, de conseguir que fosse acatada pelos camponeses, pela classe dominada. E quem faria isso? Lutero e os príncipes, a classe dominante, foi enfrentado e encontrou-se a solução: contar histórias. Religião, teologia, é a classe dominante contando histórias, porque elas precisam ser acatadas. Adivinha por quem? Tchau, tchau.